Caríssimos irmãos e irmãs em Cristo, nós aqui presentes, você que reza conosco de casa, abastecendo-nos do que temos de mais sagrado, né? Você que veio de outras comunidades, de outros lugares, sejamos todos acolhidos para partilharmos juntos da palavra. A comunidade dos surdos que reza conosco, crescendo, todos nós formamos a comunidade, somos o povo de Deus, né? E a leitura do evangelho que nós ouvíamos trata dessa purificação, o templo que precisa ser purificado. Não mais o templo de pedra que precisa ser renovado, mas é o templo que é o próprio Cristo. E aqui mais do que renovar a Ele, é renovar o nosso olhar, o nosso jeito de olhar para Ele. E aí é importante não estabelecermos com Ele critérios de comércio. Nós não viemos à casa do Senhor, nós não viemos aqui para estabelecer com Ele uma relação de troca, uma relação de barganha, seja ela qual for, mas uma relação de filhos, uma relação amorosa para com Ele. É esse o nosso conceito, o nosso olhar para Ele que precisa ser purificado. Por isso o tempo quaresmal, por isso tantas motivações que esse tempo nos pede, para que esse nosso olhar em relação a Deus seja mudado, por olharmos um Deus presente, misericordioso, mas que cobra de nós, exige de nós um caminho de purificação, de aperfeiçoamento, de configuração nele. Fazendo assim, nós adentramos, nós entendemos o verdadeiro templo, que é Ele que se mostra, Ele se dá a conhecer. E aí, como fazer isso? A leitura primeira, nós ouvíamos o livro do Êxodo, para os filhos que estavam a caminho, então o Senhor, compassivo, exigindo deles um caminho reto, verdadeiro, sincero, então vai dizer as 10 palavras, os 10 mandamentos que nós conhecemos, as 10 palavras, o decálogo, que são sinais, são placas no caminho, dizendo ao povo de Deus, olha, esse é o jeito de caminhar. Querem continuar e perseverar no caminho de Deus? É desta maneira, é deste modo. Portanto, são meios pelos quais aquele povo perseverou no caminho de Deus, mas não ficou lá atrás. A urgência continua hoje, a necessidade continua batendo a nossa porta também, porque continuamos mais do que nunca sendo povo de Deus, alimentando nossa pertença a Ele, renovando a nossa esperança, renovando o nosso jeito de caminhar, nossa fé, a nossa amizade com Deus, num tempo tão delicado quanto o nosso. Precisamos mais do que nunca perseverarmos no caminho dele, porque nós vemos num tempo em que as nossas seguranças caem pelas mãos, saem pelos dedos, a vida de muitos saindo de nossa segurança, de nosso amparo. Mas para que não reine a desesperança, a desilusão, nós nos cercamos da palavra do Senhor. Portanto, essas palavras vão sendo para nós alento. Cuidemos naqui, perseveremos desse jeito e sigamos no caminho do Senhor. Portanto, são placas, são meios para continuarmos, perseverarmos no seu caminho. Os 10 mandamentos. Para nós, às vezes soa não tão agradável falar em mandamento, porque às vezes cerceia, tira a nossa liberdade. Mas lembremos, o Evangelho finalizava dizendo, Deus conhece nós por dentro, porque foi Ele que nos projetou, somos criaturas dEle. Então Ele nos dá o mandamento para que nós possamos caminhar na direção dEle. É certo, é garantia de que o nosso coração se realizará, de que a nossa vida terá uma plenitude nele. Por isso os mandamentos. Por isso o convite tão incisivo no tempo da Quaresma, da conversão. Convertamo-nos cada vez mais. E que esses luzeiros nos conduzam nos bons caminhos. O salmista, numa súplica belíssima, cantava, Senhor, tens palavra de vida eterna. E seguindo diz, a lei do Senhor Deus é perfeita, conforto para a alma. O testemunho do Senhor é fiel, sabedoria dos humildes. Os preceitos do Senhor são precisos, a alegria ao coração.
O mandamento do Senhor é brilhante, para os olhos é uma luz. Fiquemos com esses mandamentos, com esses pedidos amorosos da parte de Deus. Se queremos alimentar hoje uma pertença de povo, é os mandamentos, é os pedidos que Deus nos faz. E o salmista, quando diz, tu tens palavra de vida eterna, não é para que a gente lembre apenas o quanto Deus é grande, é importante lembrar, mas é importante trazer a palavra dele na nossa vida. Não é lembrarmos da eternidade que ele promete, é trazermos a eternidade já aqui, com traços, não plenamente, mas que começa já aqui, já agora. Então peçamos a graça de Deus para que nós caminhemos nesse tempo quaresmal, orientados e alimentados na pertença daquilo que somos, povo de Deus, a caminho da Páscoa do Senhor. Que as coisas eternas sejam acolhidas por nós, sejam vividas por nós no hoje da nossa vida. Que o Senhor nos ajude, que Maria Santíssima interceda por nós e nós caminhemos com esta palavra e com os ensinamentos que o Senhor nos concede.